Antes de começar, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Agradeço ao Consulado da Índia no Brasil, agradeço ao Centro Cultural da Índia por ter organizado esse lindo evento e por essa celebração linda do Dia Internacional da Yoga. Na verdade, é a Semana da Yoga, o mês da Yoga. Vamos fechar os olhos, por favor, um pouco? Lembrar da nossa respiração divina. Lembrar que não é só uma respiração, mas é a nossa conexão, a nossa fonte de vida. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayata. Eu me curvo a Deus, que é alto e fulgente. Ele que ilumina o sol e habita todos os planos de existência, que também conceda essa luz e ilumine nossos intelectos, para que possamos alcançar nossa meta divina. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Que possamos ir da falsidade para a verdade, da escuridão para a luz e da morte para a imortalidade. Om Amém. Pode abrir os olhos, por favor. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Swami Ishwarananda Giri e eu pertenço ao Kriya Yoga Institute, uma organização sem fins lucrativos que tem como finalidade servir a humanidade e a criação como um todo, trazendo e estimulando um desenvolvimento completo do ser humano, tanto intelectual, quanto físico, quanto mental e espiritual. E os principais meios para isso utilizados são a meditação, a oração e o serviço. É uma alegria estar aqui com todos vocês hoje. Nesse último mantra que fala que eu possa seguir da falsidade para a verdade, da escuridão para a luz e da morte para a experiência da imortalidade. Todos os seres vivos, e aqui a gente pode falar os seres humanos, estão buscando luz. Mesmo aqueles que parecem não estarem buscando. Mesmo aqueles que gostam, a princípio, da escuridão, ou de fazer coisas às escuras, ainda assim eles estão buscando luz. Talvez não necessariamente a luz do dia ou a luz do sol, mas a luz como um símbolo aqui citado nesse mantra, como um símbolo de verdade. Ninguém gosta de viver na falsidade. Como um símbolo de clareza, de sabedoria e como um símbolo de imortalidade. Todos nós existimos para buscar essa luz. A luz da verdade, a luz da sabedoria, a luz da imortalidade, a luz da felicidade. Não importa o que a gente esteja fazendo, a gente está buscando a luz. E se a gente for pensar, talvez sem refletir ou inconscientemente, a gente expressa isso várias vezes. Pensa, quando nasce um bebê, a gente fala, aquela mãe deu a luz. Significa que ela trouxe uma vida. Então, luz também é um símbolo de vida. Quando você não sabe o que fazer, você chega para uma pessoa e fala, por favor, eu preciso de uma luz. Quando você está numa situação muito complicada e não sabe o que fazer,
mas de repente aparece alguma perspectiva aqui que você fala, ah, estou vendo uma luz no fim do túnel agora. Luz, ela está em toda parte. Ela está nas nossas vidas e é uma busca interior nossa. Quando um ser alcança um estado muito elevado, espiritual, a gente fala, essa pessoa é iluminada. Então, a luz está sempre ao nosso redor. É a nossa busca. E, provavelmente, o símbolo mais importante da luz, claro, criado pelo homem, é a vela. Apesar da nossa amiga Vela, que hoje está aqui do meu lado, porque é ela que vai fazer essa aula, já ser um pouquinho obsoleta para a finalidade de iluminar, porque a gente tem muitos meios eletrônicos, ainda assim ela tem o charme dela. E, como símbolo de luz, ela ainda é o mais importante. Por que será que a vela, de uma certa maneira, nos atrai? Por que será que a vela nos causa uma sensação positiva ou de paz, geralmente? É interessante pensar também que a vela está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Na celebração do nosso nascimento, quando é nosso aniversário, a gente acende velinhas. E quando a pessoa vai embora e parte desse plano, acende-se velas também. O que será que essa vela pode ensinar para a gente? Se a nossa vida é uma vela, o que a gente pode aprender com a vela? A primeira coisa que eu estava pensando é, quase todas as religiões se utilizam de velas. Igrejas, sinagogas, templos, religiões afros e assim por diante. Ela não reclama e fala, puxa, agora eu estou indo numa igreja, não vou acender. Agora eu estou indo para uma casa de umbanda, ah não, aqui eu não quero, eu vou apagar. A vela sempre faz a função dela, sempre continua sendo uma vela, não importa em qual aspecto, em qual ritual religioso ela está participando, ela vai em todos. O que a gente poderia aprender com ela disso? Todos têm seus caminhos e todos estão buscando a luz. Nós deveríamos ser consistentes e convictos do nosso próprio caminho e seguir em frente, mas, assim como a vela, a gente deveria aceitar e respeitar todos os caminhos. Caminhos são muitos, mas o objetivo é um só. Todo mundo está rumando em direção à luz. Fanatismo religioso, dogmas, tentativa de imposição das nossas verdades causam imensos conflitos, imensas separações, guerras religiosas. Então, esse é o primeiro ensinamento. Assim como a vela está em todas as religiões, nós, ao caminharmos por esse mundo e ao nos depararmos com opiniões diferentes, caminhos diferentes, que aprendamos a respeitar, a entender que cada um tem a sua verdade, cada um está seguindo o seu caminho, mas todos vão chegar na mesma meta: respeito. Convicção, sim, mas não impõe as suas verdades para os outros. Isso é algo extremamente importante, que poderia fazer muita diferença nesse mundo. O que mais? A vela. Deixa eu colocar aqui no mudo. A vela nos fornece duas coisas. Uma, luz. E a outra, calor. E o que isso quer dizer nas nossas vidas? A minha vida deveria ser uma vida de luz e calor. Luz significa sabedoria. E calor pronto, agora sim. E calor significa amor. Todos nós, nessa nossa vida como uma vela,
Deveríamos trazer sabedoria, inspiração e motivação para os outros, onde quer que a gente vá, através de nossos pensamentos, palavras e ações. E a gente também deveria transmitir calor. As pessoas deveriam sentir calor quando estivessem próximas a nós. Que calor é esse? O calor do amor. O calor do sentir-se bem em boa companhia. O calor do nosso caráter e da nossa energia positiva. Isso deveria emanar de nós. Nós, como velas, devemos ter essas duas qualidades. Oferecer luz e calor para onde quer que a gente vá. Mas tem uma outra coisa interessante na vela. Quando você acende uma vela, sim, ela vai trazer luz para os outros. Mas sabe para quem ela traz luz primeiro? Para ela própria. E o que isso quer dizer para nós? Antes de sair pregando por aí, pratique. Primeiro traga a iluminação a si. Aprenda. Torne aquele conceito uma experiência na sua vida e depois você não vai nem precisar falar muito. As suas ações, o seu exemplo, vai ser o ensinamento. Então, antes de querer iluminar alguém, antes de querer ensinar alguém, aprenda. Nosso Gurudev falava, example is better than precept. É melhor você oferecer o exemplo através da sua própria mudança e sua própria iluminação do que ficar falando e, de repente, não fazer parte da sua vida. Certo? Essa vela que está aqui do meu lado, ela está bem firme. Então, ela só vai oferecer coisas boas para a gente. Mas pensa numa vela que foi colocada num local instável. Ela pode ser um perigo. Se tiver algum vento forte ou algum movimento, essa vela cair, pode causar um incêndio. Pode causar um desastre. Será que as nossas vidas velas também podem causar desastre? Talvez eu não precise nem responder. Sim, claro. Quantos desastres a gente já não causou? E o que significa isso? Nossas vidas, como velas, devem estar sempre muito bem estabelecidas. A nossa base tem que ser muito sólida. E qual deve ser a nossa base? Valores positivos, virtudes, ética, disciplina na vida, um caminho espiritual, viver com discernimento. Essa é uma base firme, onde a nossa vela não vai cair e não vai causar desastre. Se a gente não segue com uma base firme e não a constrói com esses valores, com virtudes, com moral, com uma meta clara, com disciplina, com um caminho espiritual, nós somos governados pelos nossos desejos, pelas nossas negatividades, e aí a nossa vida é um desastre e ela causa muito desastre para os outros. Domínio da própria vida. Esse é um outro ensinamento. Do que é composto uma vela? Se a gente olhar, ela tem uma cera e ela tem um pavio. A cera, a parte mais externa da vela. Se a nossa vida é uma vela, o que será que representa essa cera? A cera é o nosso corpo físico, o mais externo de todos. E se vocês pararem para pensar, assim como a cera da vela é inflamável, esse corpo físico também é inflamável. E o que significa inflamável? Que um dia ele vai ser queimado. Eu não queria dar essa notícia para vocês num sábado à tarde, mas o que eu posso fazer? Um dia ele vai ser cremado, inflamável. E o que isso quer dizer? O que a nossa amiga vela está querendo ensinar para a gente com essa cera? Que a gente deveria sempre lembrar da temporariedade da vida. Isso faz com que eu possa ter mais vontade de aproveitá-la melhor. Mas saber que essa vida é temporária. Eu não deveria me apegar tanto a ela.
Dentro dessa cera tem o pavio. Dentro desse corpo, um pouco mais profundo, tem algo a mais? Sim. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossa amiga mente. Então, o pavio aqui da nossa vela significa a nossa mente, que fica mais internamente, é mais sutil do que o corpo. Pensa numa coisa. Quanto maior for o pavio, mais rápido vai queimar a vela. Quanto mais agitada for nossa mente, o nosso pavio mente, nossa vida vai ser mais curta. Respiração diretamente ligada com mente. Quanto mais agitada a minha mente, mais rápido eu respiro e o meu saldo de respiração vai diminuindo. Ou seja, minha vela está encurtando de acordo com a minha agitação mental, de acordo com meus desejos, que significam um pavio mais longo. E o que a vela ensina para a gente aqui? Controle seu pavio para não gastar sua vela muito rápido. Controle sua mente. Tenha controle sobre seus desejos, regulando seus pensamentos através de meditação. Não só isso. Os mestres comparam uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito preocupada, sabe com o quê? Com uma vela de 2 pavis. Um em cima e outro embaixo. Imagine a velocidade dessa vela, como ela vai gastar. Preocupação e ansiedade deveriam ser eliminadas das nossas vidas. Assim diz nossa amiga vela. Mas, além de cera e pavio, a gente tem a parte, talvez, mais importante da vela, que é a chama. Ela é a beleza da vela. E o que significa a chama nas nossas vidas? Assim como essa vela produz luz e calor em função dessa chama, as nossas vidas só podem existir aqui na Terra. O nosso corpo e a nossa mente só podem funcionar por causa da nossa chama chamada alma. Então, dentro desse corpo cera inflamável, por trás ainda desse pavio mental, existe a chama da nossa alma, constantemente nos dando luz, que é a sabedoria, e calor. Coloca a mão no seu corpo. Tem calor, tem brilho, e isso é por causa da presença da alma. Assim como essa chama pode existir na vela por causa de oxigênio, como a nossa chama alma se mantém dentro da nossa vela corpo? Através da respiração. Cada respiração que entra nas nossas narinas está alimentando a nossa chama alma. Se essa respiração parar, a nossa alma deixa esse corpo. E esse corpo vai ser só uma vela apagada. Ninguém liga muito para uma vela apagada. Ninguém liga muito para um cadáver depois de algumas horas. Ninguém quer chegar mais perto. Toda aquele aspecto atraente já se foi, junto com a alma. Então, o que a nossa querida vela também nos ensina nesse aspecto? A gente precisa valorizar muito mais nossa respiração. Ela é o que nos mantém vivo e ela é a nossa fonte de alimentação e conexão com a alma. Nossa verdadeira essência é nossa verdadeira fonte de luz e de calor. Quantos de nós se lembra da respiração? Só quando tem algum problema muito sério. Eu vi uma notícia de que um velhinho com Covid teve que usar oxigênio artificial por muito tempo. E quando ele foi embora do hospital, a conta dele era 500 euros. E ele começou a chorar. E aí os médicos perguntaram, meu senhor, não precisa chorar, a gente negocia, faz um desconto para você. Ele falou, vocês acham que eu estou chorando por causa do dinheiro? Depois de 90 anos vivendo nessa terra, hoje só que eu me dei conta de que Deus respirou por mim durante 90 anos e me manteve vivo. Eu ignorei ele o tempo inteiro e ele nunca me cobrou um centavo. Agora eu tive que receber oxigênio artificial por uma semana e estão me cobrando 500 euros.
Eu estou chorando de tristeza por ter esquecido Deus. E ao mesmo tempo de alegria porque eu reconheci essa verdade agora. A gente não precisa esperar esse momento, mas a gente deveria valorizar muito mais a respiração. E não só isso. A gente deveria olhar também, e pelo menos teoricamente, lembrar que por trás de toda a vida, por trás de toda a beleza, existe a chama da alma. Lembrar da presença do divino em toda parte. É um treino. A meditação vai facilitando essa percepção, mas a gente precisa treinar. Por trás de tudo existe a chama da alma. Ela é a fonte de vida. Se a gente pegar velas, existem vários tipos. Tem uma vela grande, uma vela pequena, tem uma vela vermelha, uma vela preta, uma vela branca. Elas têm formas diferentes, mas a finalidade dela normalmente é uma só, e a chama dela é sempre a mesma, é um fogo aceso. O que isso quer dizer? Normalmente nós, seres humanos, só olhamos para os nomes e formas. Uma vela gorda, uma vela alta, uma vela baixa, uma vela preta, uma vela branca, e a gente cria complexos, comparações e só enxerga a casca. Quem se lembra da chama por trás da vela? Essa é a beleza da vela e essa é a verdade por trás da vela. Sem isso, a vela é nada, ela é só um objeto. Quantos de nós se lembra, pelo menos, dessa verdade? Por trás de todos esses nomes e formas que existem na criação, existe uma coisa comum e essencial, a alma, a divindade, que é essa chama acesa. Um pouco mais de atenção na chama, e não tanto na forma da vela. Nomes e formas são externos. Uma pergunta. Depois que você acende uma vela, ela pode crescer? Swami Ji, que pergunta mais estúpida. Claro que não. Uma vela sempre diminui. E então tem alguma outra coisa aqui. Se a nossa vida é uma vela, a nossa vida cresce e aumenta. Talvez a nossa vida cresça lateralmente. Talvez em alguns momentos a nossa vida estique um pouquinho para cima de altura. Mas a nossa vida aumenta em algum momento? E a resposta é não. Assim como a vela acesa está sempre diminuindo, a nossa vida, desde que a gente nasce, está diminuindo. Ai, que bebê bonitinho, está crescendo. Não, é um bebê vela. A vela está acesa e está diminuindo. Um bebê vela, uma criança vela, um jovem vela, um velho vela. Puxa, mas por que eu vou pensar nisso? Nossa velhinha aqui está querendo dizer que quando a gente olhar para o nosso corpo, entenda, o corpo tem que passar por essas fases. Todos os corpos, toda a cera do nosso corpo tem que passar sempre, necessariamente por 6 modificações, segundo os mestres. Todo corpo nasce, todo corpo existe por um pouco. Todo corpo cresce, todo corpo amadurece. Chega num platô. Todo corpo tem um declínio e todo corpo morre. A vela passa por essas características. Ela começa a diminuir, ela fica um pouquinho acesa, mas um dia ela vai também. E o que isso quer dizer para nossas vidas? Sim, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que me utilizar desse veículo da melhor maneira possível. Mas eu não posso esquecer da minha essência. Esse corpo nasceu e vai morrer, mas eu sou a essência. Eu não nasci nem vou morrer. Eu habito, eu existo eternamente. Eu só habito por um momento nesse corpo. Valorize, cuide do seu corpo, mas não entenda que ele é a sua vida. E não se afete tanto por essas modificações, porque todos os corpos passam por isso. E uma ruga, preciso esconder. Um fio de cabelo branco, meu Deus, e agora? E um dente caiu. A vela está queimando, mas eu não sou essa vela. Cuide, mas aceite. Uma vez alguém perguntou para o nosso mestre, Baba,
Como você está? Ele falou assim, pelo que eu entendo de você, está perguntando do meu corpo. O meu corpo está seguindo o caminho dele. E eu sigo o meu caminho. Eles só se encontraram por um momento, mas são caminhos diferentes. Cuide, mas não se apegue. Não se identifique com ele. Esse é outro ensinamento da nossa querida vela. Uma outra pergunta para vocês. Quanto tempo essa vela pode ficar acesa? Talvez enquanto durar a cera. Ou talvez enquanto durar o pavio. Ou talvez enquanto houver oxigênio. Mas será que é isso? Então, uma vela grande dessa, é certa que ela vai demorar horas até a vela inteira se queimar? E a resposta é não. Esses três componentes, cera, pavio e oxigênio, normalmente mantêm essa vela acesa. Mas se vier uma tempestade, se eu abrir a porta aqui da lateral e bater um vento muito forte e apagar essa vela, ela ainda tem cera, ela ainda tem pavio, ela ainda tem oxigênio, mas ela se foi. E o que isso quer dizer para a nossa existência? Todos nós temos como garantido que a nossa vida é muito longa. Eu vou viver até os 100 anos. Meu corpo está saudável, minha mente está boa, meus exames estão bons. Mas isso não é garantido. Não é negatividade e pessimismo, mas é entender a vida como a realidade, como ela é. Ninguém sabe o amanhã. O amanhã não existe. E por que pensar nisso? Todos nós temos a tendência de procrastinar. O famoso amanhã eu faço. E o agora, que é o único momento que existe, normalmente é desvalorizado. Amanhã eu peço desculpas, amanhã eu medito, amanhã eu faço aquele trabalho, amanhã eu resolvo. Que raio de amanhã é esse? Quem de nós, ou qualquer ser desse mundo já viu amanhã? Ninguém. Então, nossa amiga Vela está dizendo para a gente, meus queridos e queridas, vocês não sabem se vai existir o amanhã. Ninguém sabe o nosso karma. E ninguém sabe quando é a nossa hora de partir. Pode ser agora mesmo, com um corpo saudável, com saúde, mas pode ser agora. E por que pensar e refletir sobre isso? Isso vai nos dar mais energia e mais dedicação para resolver, para fazer e para mover agora. E não para esse negócio chamado futuro. Usar o nosso momento. Nosso mestre foi economista, um professor de economia. E ele insiste muito sobre utilização do tempo. Tempo e maré não esperam por ninguém. Tempo é Deus. Respeita o tempo e você está respeitando Deus e você vai ser abençoado. A vela está ensinando para a gente, use o seu momento agora, da maneira mais produtiva possível, da maneira mais eficiente possível. Porque desse jeito, o seu futuro vai ser brilhante, você não precisa pensar nele. E nunca ninguém sabe até quando nós vamos aproveitar o agora para fazer tudo o que a gente tem que fazer, para produzir. Esse é um outro ensinamento da nossa querida vela. A nossa vida é uma vela e a gente não pode procrastinar. A nossa vida é uma vela e a gente não pode entender que essa vida vai durar para sempre. A única coisa que a gente tem que procrastinar são coisas negativas. Se você está com raiva e vai soltar algum veneno em alguém, aí sim, amanhã eu faço. Porque se o amanhã não chegar, você se livrou. Então, para as coisas negativas, sim, procrastina. Mas tudo que for positivo e bom para a sua vida, faça agora. Amanhã não existe. Certo? Uma vez, o Sol convocou uma reunião com todos os seres luminosos, objetos. Então, ele convocou a Lua,
ele convocou as estrelas, ele convocou os postes de luz, ele convocou as lanternas. Eu não sei se naquela época da convocação tinha celular com lanterna ainda. E ele convocou as velas. E aí o que ele falou? Ele falou, eu só queria comunicar a vocês que eu vou sair de férias, eu estou muito cansado. Todo mundo ficou, e agora? O que vai ser de nós? Você é o astro-rei que dá vida para tudo? Ele falou, eu sei, por isso que eu convoquei essa reunião. Eu preciso de um substituto. A Lua falou, a gente fica em turnos diferentes. Eu não posso trabalhar 24 horas. As estrelas falaram, eu só venho à noite. O poste falou, impossível. Todo mundo deu um passo para trás. E aí, de repente, no meio dessa multidão dos iluminadores, uma vozinha bem pequenininha falou, eu faço. Quando todo mundo olhou para ver quem era uma velhinha desse tamanho. Todos os participantes dessa reunião começaram a rir dela. E aí o Sol falou, minha pequena, você tem certeza disso? Olha o meu tamanho, olha o meu poder. O que você vai conseguir fazer com esse seu tamanho e com essa sua luz? E aí essa velhinha falou assim, são um bando de covardes. Eu assumo e eu vou cuidar. Sim, eu sou pequena, mas eu tenho luz. Sim, eu sou pequena, mas eu tenho calor. Então, eu vou fazer minha parte. E eu vou iluminar. O Sol deve ter aberto um sorriso imenso e todos os outros devem ter se envergonhado muito por essa atitude. E essa, que eu acho que vai ser a última lição da nossa vela de hoje, porque já foram muitas. Como deveria ser nossa vida? E essa atitude é a atitude de servir. A verdadeira beleza de uma vida é quando a gente tenha os olhos abertos e o coração expandido para olhar as necessidades dos outros e servir. Nós não precisamos ser grandes velas como Jesus, como uma vela Krishna, como uma vela Buda, como uma vela de mestres iluminados, para servir, para iluminar. Nós, essas velinhas pequenininhas, também podemos fazer nossa parte. Eu não preciso ressuscitar ninguém, eu não preciso fazer o coxo andar, eu não preciso fazer milagre e multiplicação de pães. Mas com a minha pequena chama, com o meu pequeno calor, eu posso fazer muita coisa nesse mundo. E eu posso tornar esse mundo infinitamente melhor com a minha pequena chama. E o que é isso? O que significa servir com minha pequena chama? Um pequeno sorriso, um abraço, algumas palavras confortadoras, um pouco de escuta para quem precisa falar, um perdão e assim por diante. Mesmo sendo todos nós velhinhas pequenas, nós temos luz, nós temos sabedoria, nós temos amor e isso precisa ser compartilhado. Então é isso que esse toquinho de vela também ensinou para a gente. Enquanto eu estiver vivo, eu vou viver para servir. Eu vou fazer minhas coisas, eu não preciso sair da minha rotina e fazer grandes ações, mas tenham suas mentes abertas para entender a necessidade do próximo ao seu redor. Mesmo que for através de uma oração, eu tenho infinitas oportunidades de servir. E isso vai tornar minha vida extremamente mais iluminada. E isso vai trazer muito mais amor e harmonia para esse mundo. Uma coisa interessante da vela, que ainda está dentro desse ensinamento da nossa professora de hoje, é que uma vela não só ilumina os outros, mas uma vela pode acender outra vela. E não importa o tamanho dela, ela consegue acender. Então, eu preciso acender outras velas. Pensem todos os dias das suas vidas antes de dormir. Eu trouxe luz para alguém hoje? Seja através do meu exemplo, seja através de oração, seja através das minhas atitudes? Eu acendi alguma vela hoje? Eu consolei? Eu trouxe alegria para algum coração? Eu servi? Reflitam.
A nossa vida é uma vela. E essa vela precisa brilhar. O mundo está precisando de luz. E nós podemos ser essa luz do mundo. Não precisamos de grandes conquistas, de grandes realizações. Mas ao nosso alcance, tem infinitas oportunidades para a gente contribuir e colaborar. Depende do nosso desejo. Depende do tamanho do nosso coração. E é isso para que nós existimos. A nossa vida é uma vela. Que ela esteja sempre acesa, vibrando e trazendo luz e calor, inspiração, alegria, amor em toda parte, para onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça. Certo? Nós vamos fazer um pouquinho de introspecção. Eu vou pedir, por favor, para vocês fecharem seus olhos. Observem sua respiração. É ela que mantém a sua vela da vida acesa. Cada inalação alimenta o fogo da alma e você permanece vivo. Leva a sua atenção para dentro da cabeça, na direção do ponto médio entre as sobrancelhas. E é lá que existe a chama da alma. Concentrem-se, tentem percebê-la. Sua vela está acesa, ela existe. Om Dipan Jyotir Param Brahma, Dipan Jyotir Janardanaha, Dipan Jyoti Harate Papam, Sandhya Dipan Namostute. Ó chama, ó luz, que és tu, Deus sem forma, que és tu também, Deus nesta forma. Ó chama da vida, que elimina os pecados e o sofrimento das nossas vidas. Saudações e reverências a ti. Concentrem-se. Cada respiração é uma saudação à sua chama da alma. Shubham karotu kalyanam arogyam dana sampadam shatro vruddhi vinashayam sandhyadipan namostute. Ó luz divina, ó chama interior, eu me curvo a ti. A sua presença concede saúde, concede riqueza, concede felicidade e elimina os inimigos. Ilumina minha vida. Concentrem-se. A sua atenção está na chama interior. Cada respiração consciente, com amor, uma gratidão infinita. Pela graça de Deus, nós recebemos um corpo humano, uma mente extremamente poderosa, para que a essência divina pudesse habitar nesse templo. Concentrem-se. As Escrituras dizem que o corpo humano é o presente mais raro e precioso que pode existir nessa criação. Através desse corpo, que é o nosso veículo, através da nossa mente, que é o nosso instrumento, a gente pode seguir na nossa jornada em direção ao divino. Que todos nós possamos aprender a nos utilizar desses presentes divinos com mais eficiência, com mais habilidade, com mais determinação. Concentrem-se.
Meditem só um pouquinho em silêncio, percebendo a sua chama interior, a chama da vida, a chama do divino, a sua própria chama. Tente, com calma, com tranquilidade. Orando a Deus e aos mestres que nos concedam cada vez mais energia, cada vez mais luz de como devemos conduzir nossa existência. Para que tenhamos força e determinação para seguir em frente nesse processo de crescimento, de transformação, de iluminação. E que através da nossa própria transformação, possamos também servir e trazer inspiração para muitas e muitas outras vidas seguirem nesse caminho de transformação. Tudo começa dentro de nós. Eu agradeço a todos com sinceridade essa oportunidade de celebrar o dia da yoga, o dia da união, a união do corpo e da alma, a união da individualidade com o divino e a união de cada um de nós. Em essência, nós somos um, e isso é a verdadeira yoga. Tentando perceber essa unidade, essa essência divina que habita em toda parte, em vocês e em mim. Eu me curvo a todos vocês com gratidão e com alegria. Om. Amém. Muito obrigado a todos pela presença e um lindo final de semana e um lindo começo de semana para todos nós. Uma semana iluminada, uma semana de yoga. E até breve. Obrigado a todos.